112 a fogo! Resumo de Democracy, The God That Failed, por Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe, em Democracy, The God That Failed, 2001, apresenta uma crítica radical à democracia e propõe uma alternativa baseada no anarcocapitalismo e na monarquia privada. O autor fundamenta sua análise na tradição da escola austríaca de economia e no libertarianismo, argumentando que a democracia leva ao declínio econômico, ao crescimento descontrolado do Estado e à erosão dos valores morais e culturais. Neste resumo detalhado, exploramos os principais argumentos e conceitos do livro. Introdução. A premissa central do livro Hoppe argumenta que a democracia, longe de ser o sistema político ideal, é uma forma de governo inferior à monarquia privada e ao anarcocapitalismo. Ele sustenta que a propriedade privada e o livre mercado são os fundamentos naturais da ordem social, enquanto a democracia encoraja o saque institucionalizado e a irresponsabilidade fiscal. O livro adota uma perspectiva histórica para mostrar como a transição da monarquia para a democracia representou uma degradação da governança e da proteção da propriedade. Segundo Hoppe, a monarquia absoluta, apesar de suas falhas, tende a ser mais economicamente eficiente e menos exploratória do que a democracia. A comparação entre monarquia e democracia, um dos pilares do argumento de Hoppe, é a diferença entre governantes monárquicos e políticos democráticos, no que diz respeito à preservação de capital e responsabilidade fiscal. Ele usa o conceito de preferência temporal para demonstrar que a democracia incentiva decisões de curto prazo e gastos excessivos. 1. Monarquia. A administração privada do Estado ao rei, como proprietário do governo, tem um incentivo para preservar o valor do território que governa. Como dono do capital estatal, o monarca tende a adotar políticas fiscais e monetárias mais prudentes. Embora a monarquia permita que a exploração da população, seu impacto negativo é menos destrutivo do que o da democracia. 2. Democracia, administração pública do Estado. Na democracia, os governantes são meros administradores temporários do Estado, sem incentivos para preservar sua riqueza a longos prazo. Como os políticos são eleitos e possuem mandatos curtos, são incentivados a maximizar gastos públicos para garantir a reeleição. A democracia leva a um aumento da tributação, da inflação e da dívida pública, já que os custos da irresponsabilidade são distribuídos entre todos os cidadãos. Consequências econômicas da democracia. Hoppe argumenta que a democracia facilita a expansão do intervencionismo estatal, resultando em crescimento descontrolado do Estado. À medida que mais grupos de interesse exigem benefícios do governo, a máquina estatal se torna cada vez maior. Impostos elevados e regulamentação excessiva. A democracia permite que a maioria explore a minoria produtiva por meio de taxação e redistribuição de renda. Inflação monetária e ciclos econômicos. Bancos centrais democráticos criam moeda artificialmente, distorcendo os sinais do mercado e gerando crises. Hoppe enfatiza que essas consequências tornam a democracia insustentável a longo prazo e criam incentivos perversos que desestabilizam a economia. O papel da propriedade privada e do livre mercado para Hoppe. A propriedade privada é a base de uma ordem social saudável. Ele defende que uma sociedade baseada em contratos voluntários e livre mercado pode funcionar sem a necessidade de um Estado. O autor propõe um modelo de governança descentralizada, onde serviços tradicionalmente associados ao Estado, segurança, justiça e infraestrutura, sejam oferecidos por empresas privadas e associações voluntárias. Ele argumenta que sistemas privados de proteção e arbitragem seriam mais eficientes e éticos
do que sistemas estatais coercitivos. O papel da guerra e da democracia no crescimento do Estado Hoppe dedica um capítulo à relação entre guerra, democracia e crescimento estatal. Ele argumenta que a guerra é um dos principais motores do crescimento estatal, pois justifica aumentos de impostos e controle sobre a população. Governos democráticos são mais propensos a entrar em guerras de grande escala, pois os custos são socializados e os políticos não sofrem consequências diretas. A Primeira Guerra Mundial foi um momento crucial que acelerou a ascensão da democracia e do estatismo, ao substituir as monarquias europeias por repúblicas democráticas altamente intervencionistas. 6. As consequências culturais da democracia. Além dos impactos econômicos, Hoppe argumenta que a democracia deteriora os valores culturais e morais. Ataque à família e à moral tradicional. A democracia promove políticas que minam estruturas tradicionais, incentivando dependência estatal. Igualitarismo forçado. A busca por igualdade política leva à erosão de hierarquias naturais baseadas em mérito e competência. Declínio da educação e da cultura. A gestão estatal da educação resulta na doutrinação ideológica e na decadência da qualidade do ensino. Alternativas à democracia. Anarcocapitalismo e ordem privada. O autor propõe um sistema anarcocapitalista como alternativa à democracia, baseado nos seguintes princípios: propriedade privada como princípio absoluto. Todos os serviços devem ser fornecidos por indivíduos e empresas privadas. Contratos voluntários, relações sociais devem ser organizadas por meio de acordos livres, sem coerção estatal. Sistemas privados de defesa e justiça, PSD, empresas de segurança e arbitragem, substituiriam as funções do governo. Hoppe defende que esse modelo reduziria conflitos sociais e criaria incentivos para uma ordem mais próspera e pacífica. Conclusão. A falência do mito democrático. O livro conclui que a crença na democracia como um sistema superior é um mito perigoso que levou ao crescimento do Estado, à destruição da liberdade econômica e ao declínio moral da sociedade. Hoppe argumenta que um retorno a uma ordem baseada na propriedade privada e no livre mercado é a única solução viável para restaurar uma sociedade funcional e próspera. Reflexões finais. Impacto de Democracy. The God That Failed vai além da economia, tocando em questões filosóficas e políticas profundas. O livro é uma leitura essencial para aqueles que questionam os fundamentos da democracia moderna e buscam alternativas para um sistema mais sustentável e ético. Embora as ideias de Hoppe sejam controversas, seu argumento é bem fundamentado e oferece uma visão crítica